A gente está bem representado no Senado? Não, tá não. A agenda política do Piauí, não só no Senado como na Câmara, é uma agenda política muito fraca. Você não vê o que é que o conjunto dos nossos parlamentares, tanto os deputados como os senadores, estão fazendo pelo Piauí. Não há uma agenda do Piauí. O Piauí não é o foco da discussão. Eu vi que no passado, muitos deputados, muitos senadores brigavam pelo Piauí. Quem é que não lembra do deputado Milton Brandão, que brigou vários mandatos dele para a barragem de Boa Esperança? Aqui naquele tempo, energia a lenha, no interior, energia era óleo. 10 horas da noite desligava a energia no interior, todo mundo ia para casa e o Milton Brandão brigou. Nunca mais apareceu em cenário nacional, depois do Petrônio Portela e muitos outros, uma pessoa que brigasse pelo Piauí. Piauí precisa voltar a ser aquele Piauí aguerrido de senadores que estão, ao invés de estar preocupados com caixa 2, com corrupção, ao invés de estar preocupado de mamata e se preocupar com o Piauí. O Piauí tem que voltar a ser o centro da agenda. Deputado Robert, vamos falar aqui um pouco da sua situação partidária. O senhor hoje está no Democratas, o DEM, tem recebido aí muitos convites para se filiar a outros partidos, inclusive ontem esteve reunido com o deputado Temístocles Filho, o doutor Pessoa, vereador Jeová Alencar. O senhor pretende deixar o Democratas ou o seu objetivo é permanecer no partido para fortalecê-lo visando as eleições do próximo ano? Eu até aumento aqui a pergunta, deputado Robert Rios. O senhor saiu há 8 meses de uma campanha eleitoral. Já está na hora de se discutir uma nova campanha eleitoral? Olha, toda vez que eu falo que eu estou no Democrata, as pessoas ficam me ligando, mas doutor Robert, o Democrata é o mesmo PFL que você combateu? Sim, combati o PFL, combati a HQ do PFL. O que é que acontece? Em 2002, eu estava no PSDB. Nosso candidato a governador era o Firmino. Na última hora o Firmino não foi candidato. O Átila pegou o PSDB e juntou com o Vida Nova, que era do PFL, e foi para a campanha. Eu era primeiro colocado em todas as pesquisas e terminei perdendo a eleição. Porque eu não tinha palanque eletrônico, eu não podia andar na rua, eu não tinha a mínima mídia, eu não tinha nem onde falar, eu não podia subir no palanque do Hugo, eu não podia subir no palanque do Wellington. Nós inventamos o Wellington Dias candidato. Na primeira pesquisa foi apavorante. O Hugo 68 e o Wellington 6 pontos na pesquisa. Mas aí eu, jornalista Carlos Augusto Araújo Lima, ex-deputado, e o deputado Braci Carvalho, nós rompemos com o PSDB e fomos apoiar o Wellington. E criamos uma vitória ali no primeiro turno e eu fiz parte do governo do Wellington. E o governo teve sua dificuldade no primeiro governo, foi reeleito novamente no primeiro turno. Quando chega no meio do segundo governo, quando eu olho, eu fiquei apavorado. Eu disse, Wellington, nós fizemos uma campanha de rua em 2002, árdua, dizendo oligarquia nunca mais, e de repente eu olho, está toda a oligarquia dentro do governo. Todo aquele povo do PFL que nós combatemos está dentro do governo. Então, isso não é bom, isso não vai dar certo. Isso vai ter problema no futuro. Mas ele não quis me ouvir, terminou o governo, eu saí do governo, fui para a oposição e liderei a oposição. Resultado, todo aquele povo que estava no PFL, que hoje o PFL é o DEM, mas estava no PFL, não está mais no DEM. Todo aquele povo está hoje no Palácio de Karnak. São auxiliares, são aliados do ETA, está em outros partidos. Então, o DEM, eu fui para o DEM porque era uma casa vazia. Não tinha ninguém lá no DEM. Era o DEM. O senhor está dizendo, então, que o problema não era a sigla, eram as pessoas filiadas ao partido, e essas não estão mais lá. Olha, o seu problema não é a sua religião, é como você professa ela. Então, nós combatemos o PFL. E o PFL hoje está dentro do governo do Wellington. Você pode imaginar, um por um do Vida Nova. Assim, onde é que está aquele? No governo. Onde está aquele? No governo. Um por um do Vida Nova, que nós fizemos uma campanha contra o Vida Nova, certo? Um por um está no governo. Então, estão todos no governo. Então, o DEM hoje é a oposição. A oposição no Piauí hoje é o DEM. A única certeza que o povo Piauí tem é que o DEM não vai se juntar ao governo. E qual é a minha preocupação o tempo todinha? Preocupação, o Átila vem para o DEM. Se o Átila vier para o DEM, ele leva novamente o DEM para o governo, então eu tenho que ter garantias que o Átila não vem para o DEM para que eu possa ficar no DEM. Eu quero ficar no DEM, quero engrandecer o DEM. Eu já disse para o DEM, meus companheiros do DEM, olha, eu estou aqui com vocês. Se o DEM quiser que eu seja candidato a vereador de Teresina, eu estou pronto para fazer uma campanha e
entusiasmado. Se o DEM quiser fazer uma composição com outro partido para eu ser o vice, eu estou pronto e entusiasmado. Se o DEM quiser que eu seja candidato a prefeito de Teresina para fazer uma bancada de vereadores, eu estou pronto e entusiasmado. Então, eu não tenho problema com o DEM. Eu só saio do DEM se o Átila entrar. Deputado, existe a possibilidade do senhor compor com o prefeito de Teresina, Firmino Filho, com um candidato indicado pelo prefeito da capital? O prefeito Firmino Filho é meu amigo. Eu tive com ele em 4 eleições. As 4 eleições que ele foi eleito, nas 4 eu apoiei ele. Mas o Firmino está cometendo o mesmo erro que eu disse do Elton. Certo? O Firmino está cercado de pessoas nocivas à cidade de Teresina. Eu jamais na minha vida vou compor com essas pessoas nocivas. Ora, se eu rompi com o Elton, que era muito mais meu amigo, que era governador do estado, por que é que não rompo com o Firmino? Eu tenho conversado com ele, vou conversar mais ainda com ele, dizer, Firmino, com esse povo aí não dá para ir. Eu não vou dar, eu sou oriundo da Polícia Federal, sou um delegado da Polícia Federal aposentado. Meus amigos, meus colegas estão investigando esse povo, fazendo busca e apreensão na casa desse povo, aprendendo esse povo, investigando esse povo. Como é que eu vou ficar do lado dele? Como é que eu fico diante dos meus colegas da Polícia Federal? Então, não dá. Olha, eu dei o aviso para o Elton. Elton, olha o caso do Lula. O Lula era um homem de bem, fez um bom governo. Certo? O Lula fez um governo, um homem que, você imagina que era na roça e nunca viu um bico de luz. O Lula levou luz lá para a roça. As pessoas puderam ter uma geladeira em casa. Ele fez a linha branca, deu fogão, deu geladeira. E, pela primeira vez na vida, as pessoas comiam carne fresca, água gelada, podia guardar um doce na geladeira. Certo? O Lula colocou muito pobre em faculdade, fez muita coisa boa. Mas no momento que teve uma dificuldade, ele do mensalão, que começaram a meter a mão no dinheiro público, ele correu para o Sarney, correu para aquela gente. Resultado, o Lula está preso. Os principais ministros do Lula estão presos. E é o mesmo caminho que está levando o Firmino e é o mesmo caminho que está levando o Wellington Dias. E eu agora faço igual o Marcelo, sabe? Eu não quero ser preso, principalmente eu que sou inocente. Aí tem uma coisa interessante. O senhor disse que avisou o Wellington Dias no meio lá, pro final do segundo mandato dele. E disse, isso não vai dar certo. Ué, ele foi eleito mais 2 vezes depois que o senhor disse isso, deputado. Eu só confundi aqui as datas, sabe? Foi no 3º mandato dele. Não, no terceiro. Não, eu não apoiei ele no 3º mandato, não. Não, o senhor estava lá, líder da oposição. Exato. Foi no final, porque depois dele veio o Wilson Martins, né? O povo escolhe por diferentes formas. Nós vivemos aqui numa cidade, num estado precário, em que as pessoas sofrem coisas ainda pré-históricas. O povo do Piauí passa por situações medievais, como fome. Em pleno ano 2019, pessoas passam fome. Quantos amanheceram o dia hoje desempregado e não tinham sequer um vale-transporte para vir aqui no centro, atrás do emprego, pesquisar o emprego? Quantas pessoas a essa hora aqui já são quase ainda não acenderam fogo dentro de casa? Quantas mães estão olhando para os filhos? Quantos filhos estão olhando para a mãe com aquele olhar da fome? Quantas meninas deixaram de ir para a escola porque não tem um sapatinho para calçar, não tem uma roupa para vestir? Olha, vou lhe dar aqui um dado para você que é impressionante, Marcos Melo. O Piauí hoje é um dos grandes exportadores de mula. Mula. Nós temos aqui centenas de jovens nossos, dezenas de jovens nossos, presos em vários países do mundo, carregando droga. Nós estamos transformando nossa cidade aqui, Teresina, como a capital da prostituição. Chega em qualquer restaurante da Zona Leste, qualquer casa da Zona Leste, tá aquelas mocinhas lá, tá os mercadores ali presentes. Por quê? É o desemprego. Ora, se com desemprego, se com fome, com a miséria, você se submete a carregar cocaína para a Europa. Se com desemprego, com a fome, com a miséria, você se submete à humilhação da prostituição, por que é que com desemprego você não submete à humilhação de voltar no canalha desse? Claro, está explicado. Eu vou lhe dar um dado científico, você que é estudioso, Marco Melo. Científico para você. Na eleição passada que você citou agora há pouco, eu fui até o Senado. Eu, o Wilson de um lado, o Ciro e Marcelo do outro lado. Sim. O Ciro e o Marcelo, eles tinham dos 29 vereadores, 27 apoiando claramente. Eles tinham o prefeito Teresina apoiando ele claramente. Eles tinham 2.400 cabo eleitoral em todos os cercados de Teresina. Eu não tinha um suplente, eu não tinha um vereador, eu não tinha um carro de som, não tinha uma foto minha apregada em qualquer casa aqui em Teresina, eu não tinha um adesivo em carro. Eu tive 110 mil votos. Perdi para eles por 10 mil votos. Com toda essa assistente de guerra que eles tinham.
ele tinha. Agora, um detalhe que é científico. Eu venci todos eles juntos na Zona Leste de Teresina. Eu venci todos eles no calçamento de Teresina. E fui massacrado na periferia. O que é que a periferia tem diferente da Zona Leste? O que é que a periferia tem diferente do centro de Teresina? A fome. O desemprego, a necessidade. E eu compreendo meu irmão com fome que não votou em mim. Eu compreendo o desempregado que não votou em mim. Eu compreendo. Porque ali do lado dele estava alguém com a cesta básica, estava alguém com a carrada de maçará, de telha de tijolo, que a casa estava caindo. Então, isso eu entendo. Eu entendo. Mas imagina, se nós não tivéssemos num estado como o Piauí, tão desgraçado, num momento tão ruim, com um governo tão ruim. Teresina é a cidade da violência, da prostituição, do desemprego, da fome, da miséria. E as pessoas ficam cantando serpente em rede de televisão, vendendo uma imagem, gastando horrores com publicidade para vender uma imagem que aqui é um paraíso. Paraíso, lugar nenhum. É. Deputado Robert Rios, quando o senhor fala dessa necessidade e o governo mostra índices de desenvolvimento, que está mais seguro, que a educação está indo bem, que parece dar um certo bug na cabeça do ouvinte, dá um certo bug aí na cabeça de quem ouve o senhor falando e de quem vê a propaganda na televisão. Marcos, esse é o governo da propaganda. É o governo que em toda a história do Piauí mais gastou em propaganda. Você não consegue mais sair de casa. Você sai dessa guarda de casa, sai com medo da sua casa. Bota o carro para fora com medo de ter uma moto para assaltar alguém de bicicleta, para ele assaltar, para ele dar um tiro. Você chega num restaurante e fica preocupado de ser assaltado. Você entra na cidade preocupado de ser assaltado. Mas você vê as manchetes de jornais, as redes sociais, os blogs, tudo aí. A polícia com metralhadora na mão, com fuzil na mão, o secretário, o comandante da rua, assim como se estivesse. E cada dia batiza uma operação nova. Operação Cidade Limpa, operação não sei o quê. Aquilo tudo é fachada para tapar, para esconder a violência enorme que tem na nossa cidade. Já que o senhor está falando de violência, e o senhor puxou o assunto, o secretário de Segurança é também pré-candidato à Prefeitura de Teresina. O senhor vai querer o apoio dele, por exemplo, num virtual segundo turno, entre o senhor e alguém da Prefeitura. Não vale o apoio desse cara que está maquiando a segurança pública? Eu não diria que ele está maquiando a segurança pública, eu digo o governo está maquiando a segurança pública. O secretário é um homem, eu conheço ele, trabalhei com ele, ele foi muito prestigiado quando eu fui secretário, trabalhava muito, devo muito a ele, Teresina deve muito a ele, é um homem de bem, decente, certo? Mas ele está dentro de um contexto de um governo da mentira. Esse é o contexto do governo. O governador hoje investe em propaganda, maciçamente em propaganda. Nós temos a melhor educação do mundo, aí você pega os índices, o IBGE sai os índices, o Piauí vai ter mais analfabeto. Você tem a melhor saúde do mundo, aí você pega mais gente aqui. Então, as filas nos hospitais, é uma coisa horrorosa, mas é a propaganda. O capitão Fábio Abreu, ele teve uma expressiva votação em Teresina. Ele tem legitimidade para ser candidato pelos votos que ele teve aqui em Teresina. Mas ele está assim, no contexto do governo, se ele tivesse ficado lá em Brasília, nesse segundo mandato do Hélio, lá em Brasília, ele era um candidato potencialmente quase imbatível. Mas ele veio para cá, ele se inseriu, sentou no colo da mentira do Wellington Dias e desse governo que mente o tempo todo, engana o tempo todo. O Wellington sabe, quanto mais difícil está o governo, quanto pior estiver o governo, melhor tem que ser a comunicação do governo. Deputado, muito tem se falado também na possibilidade de uma candidatura do senhor a vereador, inclusive de outros nomes também. Fala-se no ex-governador Wilson Martins, disputar um mandato para a Câmara Municipal de Teresina. E aí há quem diga, mas pessoas que ocuparam postos bem maiores, que já estiveram em postos mais altos, vão disputar uma vaga de vereador na capital? Existe essa possibilidade? E o senhor considera que se isso acontecer, seria um rebaixamento, como algumas pessoas avaliam? Olha, eu gostaria muito de ser vereador de Teresina. Meu pai foi vereador aqui em Teresina, lá nos anos 60. Não é nenhum demérito ser vereador da capital, nossa cidade, dentro do interior. Eu prestei um grande serviço como líder da oposição lá na Assembleia, o povo do Piauí assistiu, viu, presenciou, testemunhou como eu combati esse governo. E eu tenho certeza que se eu estivesse na Câmara de Vereadores também eu poderia fiscalizar as ações do prefeito municipal, estar ali ajudando o povo de Teresina e estaria orgulhoso.
O Suplicy, ele foi senador da República 2 vezes, perdeu a eleição na terceira e foi ser vereador, depois voltou a ser senador. Certo? Eu acho que eu teria orgulho e tenho vontade de ser candidato a vereador. Minha vontade é ser candidato a vereador. Mas eu disse para o meu partido, se precisar do meu nome para candidatura a prefeito, eu estou pronto. Se precisar compor com outro candidato, conversar com outro candidato, com outros partidos, com outras forças, para que eu seja candidato a vice-prefeito, eu estou pronto. Ontem mesmo na minha casa, eu recebi lá na minha casa o vereador Jeová, da Câmara, recebi o deputado Temística, da Assembleia, e o meu colega queridíssimo, doutor Pessoa, ex-deputado como eu. E nós conversamos muito sobre uma composição política. E criasse aqui uma chapa, Pessoa e Robert Rios. Eu acho sim, quando você faz uma pesquisa, Teresina que é um homem honesto. Vou estar aqui, 2 de uma vez, Robert Rios e Pessoa. Nós estamos prontos, eu não tenho nenhuma dificuldade. Agora, quem decide é meu partido. Mas se de repente, para viabilizar essa candidatura, vem o pessoal que você não gosta também, vem lá gente do PT para apoiar, porque são oposição à prefeitura, ou sei lá, alguém desse time que o senhor acha que não faz bem ao povo do Piauí, o voto deles interessa ao senhor também? Olha, o PT é um partido que historicamente tem sido um partido aguerrido, lutador. Então, eu nunca imaginei imaginar uma eleição em Teresina que o PT não tenha candidato. O PT teve candidato em todas as eleições de Teresina. Na última, ele fingiu que apoiava Amadeu, botou o Décio Solano como vice, terminou nem apoiando, deixando Amadeu sozinho, abandonado. Mas o PT sempre tem candidato. Se o Pessoa vai ser candidato a prefeito e eu vou ser candidato a vice do Pessoa, se isso acontecer, como é que entra o PT aí? O PT vai entrar para apoiar sem ser prefeito, sem ser vice? Não vai apoiar. E outra coisa, se um dia você vê Judas apoiando Cristo, você acha normal, né? Judas resolveu finalmente apoiar Cristo. Mas se você vê Cristo apoiando Judas, aí você pode estranhar. Faz sentido, faz sentido. Deputado Robert Rios, a gente está quase encerrando aqui o programa, mas eu queria que o senhor avaliasse a gestão do prefeito Firmino Filho. Ainda estou pensando aqui se o senhor tem alguma possibilidade de apoiar ou não. Como é que você avalia hoje essa gestão? Aliás, cria-se nos bastidores uma certa comparação entre como como o prefeito Firmino faz a gestão de Teresina e como o Wellington Dias faz a gestão do governo do estado. Vamos esquecer a parte político-partidária. Gestão, dá para comparar? Dá não. Firmino é um fabuloso gestor. Firmino é o homem que mais tem obra feita aqui em Teresina. São 4 mandatos também. O Alferraz teve muita coisa, mas o Firmino fez mais tempo. Você vê hoje as grandes avenidas que foram feitas em Teresina. Firmino fez muita coisa por Teresina. Nós estamos vivendo uma crise econômica terrível, terrível. Se ao invés de Firmino aqui em Teresina fosse o Wellington prefeito, Teresina estava destruída, estava acabada. Firmino consegue sobreviver nessa crise. Eu tenho feito críticas ao Firmino pelas companhias dele na cidade. Essas companhias não são boas, não dá certo. Eu acho, sabe o quê? Que até trauma da minha mãe. Quando eu era menino, eu morava na minha periferia, e minha mãe não gostava que eu andasse com aqueles meninos que não eram de boa índole. Aqueles meninos que estavam em envolvimento com bebida, com droga, a mamãe não gostava. Então, e fazia coisas erradas. Então, quando eu vejo a pessoa fazendo coisa errada, eu também não gosto de estar por perto. O Firmino é um bom gestor. Se tivesse sido governador do Piauí no lugar do Wellington, esses 4 mandatos, que tudo que o Wellington foi no Piauí, poderia ter sido o Firmino se tivesse disputado a eleição em 2002. Se o Piauí tivesse tido a felicidade de pegar o Firmino 4 vezes o governador, o Piauí era outra coisa. Não era essa bagaceira que é hoje, não. O problema são as companhias. Você vê que o Firmino não criou cargos para colocar os amigos, ele não criou secretaria, ele tem uma equipe enxuta, do mínimo necessário possível. É um bom prefeito, é um prefeito decente, eu nunca me arrependi de ter votado nele. Mas agora ele não é candidato, e como ele não é candidato, ele vai apoiar alguém e vai apoiar com pessoas que eu não quero fazer campanha junto, e se fizer campanha junto, eu não posso estar junto. É isso aí. Agora, 8 horas e 58 minutos aqui em Teresina.
eu queria agradecer a presença do ex-deputado estadual Rios Magalhães aqui no nosso programa, no Política Dinâmica. Muito obrigado pela entrevista, deputado Robert Rios. Obrigado a você, ao Marcos Melo, a todos aqui do jornal da FM O Dia. E dizer aos amigos que estão nos ouvindo que o DEM está de porta aberta. Quem quiser se filiar ao DEM, quem quiser ajudar a construir a nova Teresina, o DEM está esperando, está aguardando, e o DEM precisa muito de você.